quinta questão do livro Fundamentos de Física, Haldane e Resnick, né? Volume 1, 10ª edição. Capítulo 2, quinta questão, a posição de um objeto que se move ao longo de um eixo X, ou seja, é exatamente a trajetória dele, é dada por x de t, porque t é a única variável, x de t, que é uma função, x, aí ele coloca em forma de igualdade, x igual a 3t menos 4t² mais t ao cubo, em que x está em metros e t em segundos. Letra A. Determine a posição do objeto para os seguintes valores. T igual a 1 segundo, letra B, 2 segundos, letra C, 3 segundos, letra D, 4 segundos. Bom, é muito simples, né? Basta você substituir os valores. X de 1 segundo será 3 menos 4 mais 1, que resultará em 0 metros. Perfeito? 3 menos 4 menos 1 mais 1, 0. Letra B, x de 2 metros, ou seja, basta você substituir o valor na função. 3 vezes 2, 6, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16, mais 2 ao cubo, 8. 8 mais 6, 14, 14 menos 16, menos 2 metros. Letra C, ele fala 3 segundos, então x de 3 e depois x de 4. X de 3 será 3 vezes 3, 9, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 4, 36, logo menos 36, e por fim, 3 ao cubo, 27. 27 mais 9 dá 36, 36 menos 36, 0 metros, e volta para a posição inicial. Ou seja, ele estava andando a uma certa velocidade, ele está voltando na origem dos tempos, depois ele volta para a origem do espaço, né? Ele está andando contrário ao sentido da trajetória, e depois ele inverte o sentido do movimento novamente, chega à origem do espaço em x de 3. Em t igual a 3, né? X de 4 teremos 4 vezes 3, 12, menos 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 4, 64, e 4 ao cubo será 64, né? 64. Então teremos 12 metros. Essa é a resposta dos itens A até D. Agora iremos fazer o item E. O item E, ele nos fala qual é o deslocamento do objeto entre t igual a 0 e t igual a 4. Bom, o deslocamento do objeto vai ser facilmente obtido como ΔS, né? Nesse caso, ΔX, que é a posição final do objeto, menos a posição inicial do objeto. Nesse caso, a gente consegue identificar quem seria x e x0 em ordem a partir sabendo que o instante de tempo é crescente, né? Então, sei que t igual a 0 vai ser o instante de tempo inicial, ou seja, em x de 0. Se a gente substituir o valor de x de 0, teremos o quê? Teremos que x de 0 é igual a 0 na função. Então, esse valor aqui é 0 e vai ficar ΔX igual a x. X de 4, que já foi calculado anteriormente como 12. Logo, a variação do deslocamento é 12 metros. Letra F agora. Qual é a velocidade escalar média entre t igual a 2 e t igual a 4 segundos? Também de forma muito fácil, velocidade escalar média vai ser a variação da posição no eixo x, que é da função, dividido pelo intervalo de tempo ocupado pela posição dessas partículas. No caso, eu vou ter x, em que a posição ocupada no instante t igual a 4, em x em t igual a 2 segundos, isso dividido pelo intervalo de tempo, que será 2 segundos, porque é 4 menos 2. Nesse caso, x de 4, que é 12, x de 2 vai ser 2, é 12. Eu terei 12 menos 2, dividido por 2, logo eu terei 14, dividido por 2, 7. Nesse caso, x está em metros, logo, intervalo de tempo em segundos, 7 metros por segundo. Letra G, ele pede exatamente agora para desenhar o gráfico de x em função de t para os intervalos de tempo de 0 a 4 segundos, certo? E indicar como a resposta do item F pode ser determinada a partir do gráfico, ou seja, como a velocidade escalar média no intervalo de tempo t igual a 2 e t igual a 4 pode ser realizada, certo, pessoal? Bom, essa aqui, de fato, é uma questão mais complicadinha, entre aspas, no sentido do desenho do gráfico, visto que é uma função de terceiro grau, mas também não é muito complicada não, tá? Tá tudo em função de t, então vai ficar bem em tese, vai ficar tudo bem tranquilo, né? Então vamos lá, olha só como que a gente vai fazer aqui, pessoal. Deixa eu só confirmar se eu já fiz calculei os itens anteriormente correto. Calculei. Do 0 menos 2, tá, eu acho que tá correto. Bom, pra gente fazer isso,
para calcular esse gráfico, olha só o que eu vou fazer. Olha só como que ele vai fazer aqui. Vamos lá. Vamos primeiro construir o gráfico. Eu tenho a posição X aqui e eu tenho instante de tempo. Vamos escolher alguns instantes de tempo. Primeiro, há algum momento em que a minha função passa pela origem? Sim, né? Em x igual, em instante t igual a 1, a minha função ela está em 0. Ou seja, no instante t igual a 1, vou falar que está aqui, a minha função ela passa por aqui, pela origem, certo? Beleza. Observe que x de 2, que é o instante logo posterior a 1 segundo, eu tenho exatamente que minha posição da minha partícula, da minha função, ocupa a altura de menos 2 metros. Então, observe, né, que a minha função ela vai ter que passar aqui por baixo. Ele volta em algum momento para a origem e volta novamente, né? Observe que ele, no instante logo posterior, t igual a 3, ele volta para a posição. Logo, eu sei que minha função ela teria que fazer esse movimento, né? Mais ou menos isso, certo? E agora, em t igual a 4 segundos, né? Em t igual a 4 segundos, observe que minha função ocupa a posição de 12 metros. Logo, ali no eixo positivo e um pouco acima, né? Bom, agora o que a gente faria aqui, certo? Uma forma da gente imaginar como seria esse gráfico é a seguinte coisa. Se eu coloco x de 0, eu tenho um 0, né? Então ele parte exatamente daqui. Uma forma de imaginar esse gráfico é a seguinte coisa. Ele subiria entre o intervalo t igual a 0 a t igual a 1, ele subiria, assumiria um valor positivo. A gente poderia fazer isso utilizando os intervalos de crescimento e decrescimento da função, ou seja, as ferramentas de cálculo, derivando para desenhar um gráfico, ou a gente pode simplesmente ir plotando valores aleatórios entre 1 e 0 e ver que esses valores já estão aumentando. Logo, a velocidade escalar está aumentando, certo? Então, exatamente, eu teria que isso aqui aumenta, aí a velocidade escalar começa a cair, aí chega aqui embaixo, faz esse tópico, depois ele sobe e continua subindo até atingir aquele ponto, certo? No caso aqui, negativo, negativo, positivo, positivo. Ou seja, ele pode determinar o sinal, né, de crescimento e decrescimento a partir da derivada de primeira ordem da minha função, certo? Basicamente a partir disso. Bom, agora, como que eu obteria a velocidade escalar média desenhada do gráfico? O gráfico foi desenhado de forma fácil, é só você ir colocando valores entre 0 e 1 e você vai observar que ele vai subir. Então, você vai observar que mais ou menos o desenho do gráfico é assim. Como que eu obtenho a velocidade escalar média? A gente faz uma função posição, né? Em que ela vai ter o coeficiente angular como... o coeficiente angular dela coincide com a velocidade escalar média. A gente já tinha visto isso. Então, basta considerar duas posições. Posso considerar essas posições aqui, ó. A posição em que a partícula assume a posição igual a menos 2, no instante de tempo t igual a 2, e no instante de tempo t igual a 4, a posição da partícula é 12. E calcular esse coeficiente angular, que seria exatamente quem? A variação da posição, que seria 12, menos 2, dividido pelo intervalo de tempo ocupado dessas posições. Então, 4 menos 2. Observe que vai dar exatamente 7 metros por segundo. E aqui coincide com a velocidade escalar média, né? Então, eu teria exatamente isso daqui, tá? Que seria exatamente esse, na prática, esse coeficiente angular aqui, seria coeficiente angular, que será o ângulo de inclinação dessa reta. Perfeito? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.